O que eu estou fazendo hoje, utilizando a AI, eu estou trabalhando 2 meses em um. Nós teremos agentes de IA trabalhando dentro do escritório e eu estou cada vez mais convicto que nós teremos também agentes de IA trabalhando para nós na vida pessoal. A gente teve a Revolução Industrial, depois a gente teve a Revolução Digital, agora a gente está numa nova revolução, que é a Revolução da Inteligência Artificial. Então não é hype, não é coisa de futurista, é de fato eficiência e produtividade acontecendo agora. Mas para mim mesmo, o grande movimento ahá da IA foi quando o ChatGPT, em menos de um mês, atingiu 1 milhão. São autores ou colaboradores digitais autônomos. Bom, IA não é um termo novo, né? Na verdade, eu ouvi uma famosa conferência em 1950, na década de 50, que é considerado o marco zero da IA, que foi uma conferência justamente para se discutir a possibilidade da máquina reproduzir a inteligência humana. Depois passou um grande tempo em que não houve nenhum movimento de IA, que é chamado o inverno da IA. Na década de 80 houve um ressurgimento, que foi quando o Deep Blue da IBM ganhou a partida de xadrez contra o Garry Kasparov, que então era o campeão mundial de xadrez. Depois também houve um arrefecimento. Nos anos 2000, o grande volume de dados em disponibilidade, em bancos de dados, né, que foi chamado Big Data, a IA começou a surgir, então muito com machine learning, preditiva. Se a gente for voltar um pouquinho no tempo, a gente teve a Revolução Industrial, depois a gente teve a Revolução Digital, agora a gente está numa nova revolução, que é a Revolução da Inteligência Artificial. E o tempo entre uma e outra, ele vai reduzindo cada vez mais. Então agora, a gente vendo que com inteligência artificial, coisas que a gente fazia que demoravam meses, anos, a gente consegue entregar em questões de minutos, sem depender de desenvolvimento, sem depender de uma pessoa tendo que codar, é incrível para mim. Para mim, AI deixou de ser teoria e virou realidade foi quando a gente foi introduzido ao ChatGPT em novembro de 22. Foi impressionante, assim, você poder conversar com uma máquina em linguagem natural, de forma instantânea, você ter resultados e com contextos muito específicos de sumarização de textos, produzir imagens, interpretar imagens, para mim foi um momento ímpar, assim, né? Então, porque AI já existe há bastante tempo, já existe mais de 50 anos, mas GenAI, de fato, acessível a todo mundo, praticamente, para mim foi aquele grande momento, né? A inteligência artificial ela já era uma realidade no dia a dia das empresas, software e vários outros negócios, onde se investe um pouco mais em pesquisa há alguns bons anos já. O que aconteceu é que nos últimos 3 a 5 anos teve uma aceleração da adoção pela facilidade de uso. Quando a IA generativa chegou e facilitou radicalmente a forma como as pessoas podem se beneficiar de IA, o que aconteceu é que eu acho que o mercado deu uma acordada e percebeu que a tecnologia agora passa a ser bem mais fácil de usar no dia a dia e pelo fato de ser mais fácil de ser usado, você consegue aplicar aos mais determinados tipos diferentes de casos de uso. Eu brinco muito que a AI ela veio para resolver coisas que eu não sou bom. Eu nunca fui bom em criar apresentação de PowerPoint, assim, eu nunca fui bom em colocar as minhas ideias em PowerPoint. Hoje, com a AI, ela consegue resolver esse meu problema. Então, tudo aquilo que eu também não sou bom ou que eu não gosto de fazer, eu comecei a jogar para a AI e isso começou a me deixar muito mais eficiente e transpareceu também que eu sou um pouco mais inteligente do que eu sou. O LLM é o Large Language Model. Ele é um algoritmo de linguagem natural em que o processamento utiliza uma quantidade exorbitante de milhões e até bilhões de parâmetros para poder tomar decisão baseada num questionamento que a gente pode gerar para ele, ou seja um trigger, né, que vai direcionar ele a fazer alguma ação. Pensa que no nosso cérebro a gente tem todos os neurônios conectados. Um LLM, ele tem pensamento como se fosse o nosso cérebro. Ele funciona como se fosse um cérebro humano. E a gente consegue conversar de forma natural, ou seja, com a gente falando na nossa linguagem, para ele pegar, processar aquilo ali e responder o que faz sentido no contexto que eu estou pedindo, tendo em vista uma quantidade que eu falei ali de bilhões de parâmetros, que na verdade são contextos do mundo todo e de diferentes áreas e indústrias e atuação e conhecimento. Olha, o que mais me impressiona primeiro foi o salto, está evoluindo cada vez mais rápido. A gente via aí
com bias, a gente via a IA fazendo toda a parte ali de alucinação, né, que é o termo que se usou, né, inventando conteúdo falso ali, muito verossímil, mas não tinha embasamento real. E isso já está avançando muito rápido, né, toda a IA. E também a velocidade de adoção pelas pessoas e pelas empresas, né, porque hoje todo mundo já tem alguma coisa de IA generativa rodando. Já tinha de IA, mas generativa todo mundo já tem alguma coisa. Não é mainstream ainda, mas todo mundo já tem alguma coisa. Eu acho que um exemplo do tamanho de quão grande e radical é essa mudança é como você consegue, às vezes, achar o uso de IA em exemplos onde as pessoas, antes você achava que não ia chegar ou jamais ia chegar. Por exemplo, esses dias eu estava lá em casa e aí a gente tinha uma planta que não conseguia parar, né, no nosso canteiro ali, porque chove muito, venta muito, é um lugar alto. E aí, né, falaram assim, chama o jardineiro tal, porque ele é bom, ele conhece, ele é experiente e tal, e ele vai, né, conseguir descobrir qual que é a planta que funciona melhor aqui, vai conseguir fazer um serviço legal. Aí ele chegou, sacou o celular, abriu o ChatGPT, tirou uma foto e falou, essa planta realmente aqui não é boa, hein? É melhor aqui, deixa eu ver quais que funcionam aqui com essa insolação. Cara, se um jardineiro, um profissional autônomo tá usando para se beneficiar no dia a dia, não vai sobrar uma profissão que não tenha que estar usando IA. O jardineiro não vai perder para a IA, o jardineiro vai perder para o outro jardineiro que se beneficia da IA no dia a dia para entregar uma experiência melhor para o seu cliente. São autores ou colaboradores digitais autônomos. Então eles recebem um contexto, eles recebem uma tarefa e recebem uma ação. A gente manda um contexto para eles, para os agentes de AI. O contexto é, você é um analista de marketing, você é responsável por fazer campanhas de marketing. E você dá uma instrução para ele, uma ação, que é enviar e-mail marketing. Basicamente, para mim, agente de AI é isso. Eu acho que os agentes de AI são os novos funcionários digitais, né? Eles vão executar e, mais do que isso, eles vão tomar decisões, né, durante o dia. Então, eu acho que dentro desse processo como um todo, imagina que você tem um grupo de 15 programadores dentro de uma organização que tem o tempo de trabalho limitado para desenvolver um projeto. Hoje, um AI Agent, ele trabalha 24/7, então isso tem uma transformação dentro das organizações gigantesca. Dentro de back-office é a mesma coisa, você tem uma série de analistas executando, você tem uma série de analistas tomando decisões no dia a dia por você, você imagina tudo isso acontecendo 24/7. Mas eu acho que o grande desafio dos agentes de AI está vinculado justamente em como que o ser humano colabora com ele, né, dentro desse processo, porque foi o que eu falei inicialmente. Você precisa dar o comando ainda para o AI Agent. Para o AI Agent ficar bom, ele precisa do ser humano por trás. E para mim, a importância está muito relacionada à eficiência. A gente vai ser muito mais eficiente, né, dentro daquilo que a gente se propõe a fazer no nosso dia a dia. Qual que é a diferença, né? Quando a gente fala de agente de AI, quando a gente vê qualquer operação dentro de empresa de forma repetitiva e que demanda tempo, a gente tem a oportunidade de colocar agente de AI. Mas qual que é o grande ponto? Quando você coloca agente de AI com contexto, e o que é esse contexto? São informações da própria empresa, informações de regras de negócio, informações públicas. Quando você adiciona todas essas informações dentro de um agente de AI, ele performa de forma quase customizada para aquela empresa. Isso é o grande diferencial, né? Quando você, por exemplo, você entra no ChatGPT e você coloca, me dá o resultado final, você não está pensando, você está pedindo a resposta, você não está trabalhando esse tema com você mesmo e você vai ter a mesma resposta do que o seu competidor ou que uma outra pessoa. Agora, quando você usa ChatGPT, OpenAI, Gemini ou qualquer LLM, adiciona contexto e quando você faz perguntas sobre o tema, você cria uma inteligência praticamente própria e que vai agregar valor para a sua empresa e que não pode ser copiada. Então, essa inteligência, ela não é distribuída. Essa inteligência é localizada. E essa inteligência localizada, se bem aplicada, cara, o potencial é enorme. É o potencial de você ser 10 vezes mais competitivo, 10 vezes mais produtivo, reduzir trabalhos irrelevantes ou operacionais em 90%. E agora a gente está vencendo a terceira onda, que está sendo muito rápido, onde a gente está trazendo ali uns modelos de AI, e esses modelos eles conseguem navegar nas nuances ali para as respostas, né? Então eles conseguem com pouca informação trazer muito mais conteúdo, trazer muito mais resposta e trazer ações agora também. Então essa evolução é como se no começo da AI
a gente precisasse falar passo a passo de como é que ela tinha que andar de bicicleta. Agora a gente dá a bicicleta na mão dela, ela consegue aprender a andar sozinha e ainda ensinar a gente a fazer manobras diferentes com a AI. Então, essa é a evolução que a gente está vivenciando na terceira onda e que realmente está sendo muito rápida. Em média, antes só com automação simples ou uma execução melhor com o uso de um software de workflow, uma empresa poderia chegar ali a 40% de ganho, de produtividade e uma melhor execução. Com o uso dos agentes de IA, esse nível de produtividade ele salta na faixa de casos que a gente tem visto de 60% a 90% de ganho. Do ponto de vista de redução de custo, um AI agent dentro de uma grande organização hoje, ele reduz em torno de 60% o custo de uma operação efetivamente. E obviamente que isso está vinculado a uma pessoa trabalhando 24/7, literalmente, e sendo muito mais assertiva dentro daquilo que ela está fazendo. Agora, dentro dessas organizações, as pessoas foram eliminadas? Não, não foram eliminadas, mas tudo se tornou muito mais produtivo. O que eu estou fazendo hoje, utilizando a AI, eu estou trabalhando 2 meses em 1. E eu acho que é isso que as organizações estão buscando hoje. Eu não fui eliminado por conta de um AI agent, só que eu coloquei os AI agents para trabalharem junto comigo. Os meus braços aumentaram e o meu cérebro ganhou muito mais capilaridade no meio desse processo. Eu ganhei expansão de cérebro e expansão de execução. A grande preocupação que eu teria nesse momento é como que eu expando a minha capacidade de execução e a minha capacidade de pensamento e de tomada de decisão utilizando AI. As pessoas que conseguirem fazer esse casamento vão ser as pessoas mais bem-sucedidas nesse curto período, na minha opinião. Eu acho que o que diferencia as empresas que estão conseguindo andar mais rápido e gerar valor com a inteligência artificial são 3 grandes pontos. A orquestração desses agentes de IA, a governança desses agentes de IA, o conhecimento, observabilidade, traqueamento da forma de pensar deles. E a terceira é toda a parte de integração que esses agentes de IA conseguem ter com os contextos e regras de negócio daquela empresa. Então, para mim, esses 3 grandes tópicos, eles são realmente o que são diferenciais para a empresa conseguir validar e gerar valor com agentes de IA. Eu acredito que todos nós teremos agentes de IA trabalhando para nós. Nós teremos agentes de IA trabalhando dentro do escritório e eu estou cada vez mais convicto que nós teremos também agentes de IA trabalhando para nós na vida pessoal. Você vai ter um agente que vai te ajudar a cuidar da tua saúde, você tem um agente que vai te ajudar a tomar melhores decisões financeiras, você tem um agente que vai te ajudar a aprender sobre os temas que você tem curiosidade. Eu acho que isso já é uma realidade hoje, mas a gente vai ver a população inteira se beneficiando disso. Assim como hoje todo mundo usa GPS, todo mundo usa WhatsApp, eu acho que essa transformação está vindo bem mais rápido do que as pessoas imaginam. Isso ainda muito ousado hoje é pensar em uma AI atuando do começo ao fim em um processo inteiro. Hoje a gente vê muito a AI atuando em uma única etapa, né? Então tem um humano abrindo uma requisição, em uma etapa do meio ali um agente atuando e nas outras etapas todos os humanos atuando. Muito em breve a gente vai ver a AI atuando no processo de início ao fim, tanto no momento de abrir a requisição, quanto no final, a jornada inteira até o final da requisição e a análise disso tudo que aconteceu também para esse atendimento. Mas o que eu vejo que vai parecer óbvio daqui em 2027 é justamente eu ter agentes e pessoas humanas colaborando nas entregas de forma natural e em tempo real. Então, para mim, eu acho que isso realmente, hoje eu tenho muita dificuldade de visualizar como vai acontecer, mas eu acho que com o mundo e com a inteligência artificial avançando de forma tão rápida, os protocolos e os agentes de IA aprendendo também, tomando conhecimento, ganhando contexto, a facilidade de eu conseguir dar contexto para esses agentes de IA, essa comunicação entre humanos e agentes vai ficar cada vez mais fácil. Então, acho que daqui a 2 anos essa seria a minha aposta. Para mim, com certeza, daqui a 2 anos a gente vai olhar processos sendo 100% automatizados. Primeiro, o robô aprova, o robô toma a decisão e o humano avalia essa decisão ou não.
Ao invés de você incluir inteligência artificial dentro das operações, você já vai ver inteligência artificial analisando inteligências artificiais. Está relacionado a AI executar um processo de ponta a ponta, sem nenhum ser humano envolvido, e a gente confiar nisso. Porque hoje a AI já faz isso, só que eu vou lá checar. Deixa eu ver aqui se ela fez esse check na Receita Federal da forma correta. Deixa eu ver se ela fez esse pagamento. Eu acho que o que vai acontecer no futuro é que a gente efetivamente vai aumentar muita confiança na AI, né? Então a gente vai começar a confiar muito mais na AI. Então hoje eu acho que todo mundo fica, vai chegar lá, mas eu ainda tenho um monte de medo sobre esse processo. Mas a AI ela vai começar efetivamente a fazer isso e a gente vai confiar como a gente confia no analista, como a gente confia no coordenador e tudo mais.